Boa noite a todos e a todas, aos nobres colegas vereadores, a todos que nos assistem pelas redes sociais, ao público presente. Sejam bem-vindos. Verificando o número legal de vereadores presentes, declaro aberta a 5ª sessão extraordinária dessa Casa de Leis. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nós temos hoje, para a ordem do dia, 3 votações. Discussão e votação. 1. Única discussão e votação do projeto de lei número 26/2024, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Central dos Municípios da Região Central do Estado de São Paulo, CONSEM, na forma em que especifique e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, que permaneçam sentados, os que forem contrários, que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei número 26/2024. Dois. Única discussão e votação do projeto de lei complementar legislativo número 1/2024, que dispõe sobre a revisão geral e anual dos salários dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo de Santa Maria da Serra, conforme artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, de autoria da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal. Eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários que se levantem. Declaro aprovado o projeto de lei complementar legislativo número 1/2024. Três. Única discussão e votação do parecer prévio favorável do Tribunal de Contas, processo 002996-989-20, dígito 8. Contas anuais da Prefeitura Municipal, exercício 2020, de autoria do Tribunal de Contas. Eu coloco em discussão. Senhora presidente. Sim. Boa noite, vereadores. Boa noite, senhora presidente. Boa noite. Boa noite ao público presente e todos que nos acompanham pelas redes sociais, né? Eu queria comentar apenas algumas palavras, dizer que esse decreto legislativo, nós já até tivemos uma discussão há algumas sessões atrás, onde, por maioria absoluta, nós reprovamos, né, o parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, as contas do ex-prefeito. Depois, após o ex-prefeito entrar com um pedido aqui na Câmara, revogamos o decreto, demos a oportunidade dele vir se defender, pois, com o requerimento que ele entrou, dizendo que não teve a oportunidade de se defender, que não deixa de ser verdade, mas nós apenas, né, a mesa diretora seguiu o regimento interno, e o regimento interno não previa isso, pois já como comentamos já nosso regimento interno está muito obsoleto, muito conflitante, confuso, precisando urgentemente de uma revisão, e nós precisamos tomar essa providência. Então, eu acredito que nós manteremos, né, a votação passada. Tenho certeza que os vereadores irão seguir o mesmo voto que tiveram, visto que, como nós já comentamos aqui, as contas passadas teve muitos apontamentos, despesas com pedágios, embora os veículos da Prefeitura Municipal são isentos de pagamento, multas sem descontar de funcionários, compras de material de construção sem licitação, né, mais de R$ 643 mil sem licitar,
falta de fidedignidade em informações no combate ao coronavírus, desatendimento da lei orgânica e instruções do Tribunal de Contas em relação à fiscalização das contas, ou seja, não entregava os documentos necessários para que o próprio Tribunal de Contas pudesse fiscalizar. E também, uma das coisas que também achei muito grave foi o índice de eficiência da educação, em que caiu bastante, né, de B+ para C, caindo 3 ou 4 pontos percentuais. Então, 136 apontamentos do Tribunal de Contas. Tribunal de Contas rejeitou e depois, politicamente, aprovou. Eu creio que não é possível um Tribunal de Contas aceitar 136 apontamentos errados e vir aqui no outro, né, em uma das coisas muito graves que foram comentadas pelo próprio relator, não sou eu que estou falando, está aqui o relatório do Tribunal de Contas, dizendo que a administração não entregou os documentos necessários para a fiscalização, ou seja, escondeu os documentos, né, não entregou, ou não tinha, né? E nós demos a oportunidade da pessoa se defender, do ex-prefeito se defender. Achei que ele viria aqui, pois na internet, na rede social, no Facebook, disse que tinha todas as comprovações do pagamento de pedágio, mas não vi essas provas até agora. Tenho certeza que elas não existem, pois senão teria apresentado ou para o Tribunal de Contas ou aqui numa sessão que foi dada a oportunidade. Então, todos esses apontamentos sem defesa, que eu acho que não existe defesa, pois está errado mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que manter, sim, essas contas desaprovadas. Boa noite, senhora presidenta, nobres colegas, as pessoas que nos assistem. Eu só queria ser rápido em fazer uma colocação que, como prefeito que fui, para as pessoas que estão do outro lado entender. O Tribunal de Contas, ano a ano, todos os prefeitos, todos os municípios, eles vêm, pedem documentações. Essa semana, por exemplo, Sua Excelência o prefeito não pôde me responder, pediu dilação de prazo de um requerimento que essa casa aprovou, justamente porque estão todos assoberbados lá, porque o Tribunal de Contas está, segundo ele, pedindo muita documentação. A gente entende isso aí, porque eu sei o quanto eles pegam no pé. E, depois que eles pegam essa documentação, eles analisam. Se aprova, vem para a Câmara. Se o tribunal rejeita, o prefeito, no caso nosso aqui, o ex-prefeito, tem direito às suas defesas. No dia 6 de março, quando eu expliquei o ano de 2015, as contas foram rejeitadas, o prefeito da época, que é o atual, se defendeu sim, e as contas vieram novamente rejeitadas, e essa Câmara não acatou. No ano de 2016, aconteceu o que aconteceu em 2020. O tribunal veio, pegou as contas do ex-prefeito da época, que é o atual, não acatou. Ele fez igual o ex-prefeito Narciso, ele entrou com recurso, explicou, acredito eu que item a item, e as contas eram aprovadas. Da mesma forma que no dia 6 de março, quando foi rejeitado por essa casa o projeto de resolução do exercício 2020, aprovado, eu aprovei o projeto de resolução 2021 do atual prefeito, que também era aprovado. Então, segundo o nosso regimento, apesar de ter sido mexido, a casa, após o recebimento, ela deixa à disposição 50 dias. Passando esse período, na época, somente a Comissão de Finanças e Orçamento dava um parecer em 10 dias. Nos seus 60 dias, ele vai para o plenário para ser votado. Pois bem, nós recebemos esse documento aprovado pelo Tribunal de Contas no dia 20 de dezembro do ano passado. Quantos 60 dias já se passaram? Tudo bem que no dia 22 de novembro, atendendo o que manda o nosso regimento, a mesa notificou em 3 dias, conforme fala o regimento, a comissão e a nós, vereadores. Isso está tudo nos autos aí, da folha 1 até a folha 132, que na manhã de ontem, ainda às 9h36, eu estive aqui
fazendo vista pela última vez. Fiz vários apontamentos aqui que eu acho que, depois da votação, o ex-prefeito, sim, eu acredito que ele deu um João sem braço, ele pergunta quais são os documentos, pede cópias, porque ele não teve direito. O parágrafo 1º do artigo 254, ele fala que tem direito à defesa quando o tribunal rejeita, e o dele era aprovado. Mas, enfim, depois disso, foi mexido no nosso regimento interno. E, mesmo assim, o parágrafo 255, ele fala que tem os 90 dias, só que, no seu final, coloca lá que no caput poderá ser prorrogado caso justificado. Entendeu? Então, assim, houve bastante vícios. Haja visto que, quando o prefeito, o ex-prefeito, pede a documentação, a mesa notifica no dia 17 de abril, o jurídico, o que se faz? No dia 17 de abril, está aí nas páginas do processo, o jurídico fala, vamos fazer uma minuta do decreto de revogação. Se os senhores veem aí no processo, nós votamos, o projeto de revogação é do dia 16. Então, assim, a nós foi apresentado na sessão do dia 6 de dezembro, mas nós já tínhamos tomado conhecimento no dia 22 de novembro, dentro dos 3 dias, conforme era o regimento. E a coisa foi arrolando de uma certa maneira que o que importa, ao meu ver, o que está sendo posto na mesa para ser julgado, as contas de 2020 aprovada. Se ela foi feita apontamento, deve-se ter dado as devidas considerações, senão o tribunal mandaria rejeitado. Obrigado. Senhora presidente, só uma colocação. Eu acho que assim, o erro da Câmara não justifica o erro das contas públicas do prefeito, por ter errado tanto. Eu já sofri aqui na Câmara. Peço desculpa que caiu a transmissão e estamos retornando à nossa sessão. Quero também deixar as minhas considerações sobre a discussão desse projeto, do parecer prévio do Tribunal de Contas do exercício 2020, que, ao meu ver, como presidente dessa casa, nós seguimos todos os trâmites para que a gente pudesse dar amplo direito de defesa, como nós recebemos aqui um requerimento do interessado, do ex-prefeito, e eu acho que foi um desrespeito com essa casa, porque nós revogamos um projeto que já estava aprovado para que ele pudesse ter o seu direito de resposta. O primeiro prazo venceu agora dia 19, os 10 dias. Não veio se pronunciar, dar uma satisfação para os vereadores. Abriu-se o novo prazo de 7 dias antes da votação. Também não veio se fazer presente aqui, fazer a sua justificativa. Também não mandou o seu representante legal, o seu advogado, para que viesse aqui dizer, né, todos os apontamentos levantados pelo Tribunal de Contas. Essa casa, ela analisa, ela fiscaliza e ela dá o seu parecer em relação às contas. Então, eu acredito assim que o nosso regimento interno ele pode ter alguns vícios, sim. A alteração que o vereador citou foi uma alteração para que a gente pudesse dar o amplo direito de defesa, tá? Dentro do julgamento das contas. Então, assim, essa Câmara foi muito transparente. Agora, ficar escrevendo nas redes sociais, por detrás, né, de um celular, das mídias, é muito fácil. Nós estamos aqui, ó, a gente usa a tribuna, eu estou aqui falando com vocês, cada vereador aqui faz os seus apontamentos, e aí
a pessoa entra com requerimento aqui, dizendo que não teve direito a se defender, essa casa aqui faz uma manobra, um trabalho para que possa, né, oferecer essas condições, alteramos o regimento interno, não foi para beneficiar a Câmara, não. Aqui todo mundo votou, os vereadores votaram para aprovação. Por que, se o vereador não estava de acordo, por que ele não fez uma emenda ao artigo, ao nosso projeto de resolução, o qual alterou? Podia ter feito, o vereador não é livre? Então, assim, e aí eu escutei uma palavra assim, que o interessado, o ex-vereador, deu um de João sem braço e entrou com um requerimento aqui. Gente, me desculpe, essa casa aqui tem que ter respeito. Nós somos representantes do povo, ninguém está aqui brincando. Se nós analisamos as contas e nós vimos aqui que o Tribunal de Contas, no primeiro parecer dele, ele rejeitou porque teve mais do que 50 itens apontados em discordância, 136, com a... Porque o que é o Tribunal de Contas? Ele fiscaliza as contas do Executivo. E nós somos representantes do povo. Nós temos conhecimento, dentro da estrutura administrativa, acesso a documentos que a população não tem. Então, nós estamos aqui para defender a população. Nós somos aqui os olhos da população. E nós estudamos isso aqui. Por mais que as contas ficaram disponíveis, eu sei que não é fácil a pessoa vir aqui, tirar um dia. Nós fizemos um resumo. Está aqui, ninguém mente. Se alguém ainda quiser ver, fica aqui disponível nessa Casa de Leis. Então, aqui ninguém está fantasiando nada. Todos são julgados, são passados por uma análise do Tribunal de Contas, todos os prefeitos. O vereador Ercílio, como disse, como o prefeito já foi, também teve os seus apontamentos. O atual prefeito, como já foi prefeito há 8 anos atrás e agora concluindo o seu 4º ano, também tem apontamentos nas suas contas. Mas é inadmissível a quantidade de apontamentos que nós tivemos na conta de 2020. Isso demonstra má gestão. Nós não estamos falando aqui de vício da Câmara, porque nós estamos corrigindo. Nós corrigimos os vícios da Câmara. Nós alteramos o regimento para favorecer uma pessoa que vem aqui e fala que essa casa está brincando. Ninguém está brincando aqui. Poxa, nós estamos trabalhando em cima desse processo para que ele viesse ao menos respeitar essa casa e a população, qual ele tinha que vir aqui, a se justificar de todos esses apontamentos que o Tribunal de Contas fez. O mínimo de respeito com a população. Agora, amanhã, eu duvido se não vai estar nas redes sociais escrevendo besteira. É isso que é inadmissível. Ninguém está brincando aqui. Senhora presidenta, como ainda... Eu estou ainda falando, senhor vereador. Eu estou ainda falando, não terminei. Pois não. Pode continuar, então. Obrigado. Depois o senhor abre a parte para o senhor. Então, eu acho assim, que respeito com os 9 vereadores que tem aqui, independente se ele é da situação, oposição, ele tinha que ter vindo aqui. Porque foi trabalhado, foi dada oportunidade. Agora, o que me chama mais atenção, além dos apontamentos, o descaso, é a má gestão, o índice nosso, que caiu, que não é visível à população, mas nós sentimos aqui no primeiro ano dessa administração, porque a má gestão lá de 4 anos reflete no primeiro e segundo ano dessa gestão aqui. A falta de controle, de inscrição, matrícula, a falta de alimentar o sistema da saúde implica em falta de recurso para a próxima gestão. Nós perdemos dinheiro. E isso a gente perde de investir para a população. Sabe quem perde? A população. Por isso que nós somos os olhos de vocês aqui. Porque nós temos condição de analisar e poder transmitir para vocês. Agora, é agravante. Todos os itens apontados, que nós já discutimos, inclusive na primeira sessão, e eu
gostaria de me colocar à disposição. Se alguém quiser ver item a item, eu posso marcar um dia e vir aqui apresentar para qualquer um da população que queira. É a conversa que, ao final da votação, o relator e o presidente, lá do Tribunal de Contas, eles fazem como é vergonhoso. Eu, como uma figura política, eu ficaria envergonhada do que o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, tá? Eles fizeram alguns apontamentos enquanto eles estavam votando as contas, né? Uma delas é assim: o povo que se cuide de Santa Maria da Serra. Também o conselheiro Sidney Standilau Beraldo, né? Que ele fala: espero que isso mexa um pouco lá com as pessoas e os eleitores em Santa Maria da Serra para as próximas eleições municipais, se referindo, tá, à rejeição das contas da primeira votação, da primeira Câmara. Aí o outro fala sobre a gestão do prefeito Narciso. O Edgar Camargo diz: o que falta talvez seja habilidade ou talento mesmo para gerenciar. Então, gente, isso aqui é uma análise de pessoas de respeito, que fazem o seu trabalho no Tribunal de Contas, né, que analisam as contas do prefeito e que eles se preocupam com a população de Santa Maria. Eles até fazem um comentário, né, o povo que se cuide. Será que essa pessoa foi reeleita? E uma das conversas ele fala: não sei, essa informação eu não tenho. Então, assim, isso preocupa muito, e nós, como representantes da nossa população, nós queremos, sim, o melhor para a nossa população. Nós queremos que a nossa cidade tenha progresso, que a nossa cidade tenha um gestor que se preocupe com os índices de gestão, com o comércio local, com as contas públicas. Então, nós precisamos aqui representar a população e analisar todos esses apontamentos que o Tribunal de Contas rejeitou no primeiro parecer. Sim, logo após, teve uma justificativa, né? Alegações de Covid e tudo mais. Aí as contas depois foram aprovadas, mas os apontamentos, o dano causado, eles permaneceram. O papel, né, após uma justificativa, aceitou, mas o dano dos itens apontados não conseguiu reverter. Então, nós não queremos novamente que nossa cidade tenha esse retrocesso que nós tivemos nesses 4 anos da gestão anterior. Pois não, senhor. Peço desculpas, mas eu tenho direito à parte, segundo o nosso regimento interno, está em discussão. Senão seria só uma conversa e não discussão. Um fala, outro retruca, isso sim que é discussão. Eu não acredito que o atual prefeito Zani, em seu último ano de mandato, agora o 4º, ele esteja fazendo ou pense em fazer coisas que prejudiquem a população. Da mesma forma que eu acredito que o ex-prefeito Narciso, no seu último ano do mandato 2020, tenha feito algo para que fosse prejudicado. Ele foi tão mau gestor, na opinião do Tribunal de Contas, que as contas dele de 2017, 2018, 2019 são aprovadas pelo próprio Tribunal de Contas e por essa casa. Obrigado. Porém, senhor vereador, aqui, no relatório do Tribunal de Contas, fala: Prefeitura, déficit orçamentário amparado pelo superávit financeiro, índice constitucionais e legais observados, baixa efetividade da gestão municipal nos últimos 4 exercícios. Quer dizer, nos últimos 4, 2020, 19, 18, 17. 4. Então, falar mais o quê, né? E nem se trata de prejudicar um ou outro gestor que está aí na linha de frente. Trata-se de prejudicar uma população inteira que
teve seu dinheiro mal aplicado, teve compras de material de construção no valor de mais de 643 mil reais, sem licitação, sem consultar preço. Isso é ilegal, isso é imoral. Multas sem descontar, despesas com pedágio, que já é isento também. Então, quer dizer, sem contar a eficiência da educação, que não não sou eu que vai prejudicar o meu filho, o filho dela, o filho do vereador lá, o neto do vereador aqui, várias pessoas. Não é nós queremos prejudicar, vamos prejudicar o ex-prefeito, não. Nós estamos tentando não prejudicar, corrigir esse erro das contas que ele foi muito mal durante 4 anos. Ainda em discussão? Senhora presidente, boa noite a nobres colegas, senhora presidente, a todo o público presente e a quem nos acompanha também pelas redes sociais. Eu gostaria também de fazer um pequeno comentário, né, a respeito, já que nós estamos hoje aqui, né, para votação, né, das contas, né, de 2020. Como a presidente já falou, o vereador Cássio já também comentou, então eu tenho que deixar aqui minhas palavras também quanto à aprovação das contas. O vereador citou aí que prefeito nenhum está para prejudicar ninguém. Lógico que não. A gente sabe disso, que ninguém. Quem que é o prefeito que vai querer prejudicar uma população de mais de 6 mil habitantes? Acredito que nenhum que foi e que vai ser prefeito entra com esse intuito de querer prejudicar. Mas sim, de dizer que não foi 1, 2, 3 ou 4 ou 5 itens, erros. Foi vários. É mais de 100. Então, como que a gente vai aprovar uma conta de um prefeito, um ex-prefeito, com tanto erros absurdos? Viu? É como está aqui, as cópias estão aqui, não foi eu que escrevi, não foi os demais vereadores, isso aqui veio de lá. É coisas que veio de lá, não foi nós que fizemos isso aqui. E outra coisa, a respeito também do que teve com nós, vereador aqui, que não teve um pingo de respeito com nós aqui, viu? O que o povo, a população espera de uma pessoa dessa? Fala para mim. Porque nós estamos aqui para nós fazer o nosso trabalho do dia a dia. Nós vem aqui para trabalhar, respeitar a nossa população, respeitar o povo. E aí falta, com respeito a esta casa de leis aqui, que então quer dizer que nós estamos aqui, nós não serve para nada. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer, não, o que ele falou, né? Então, é muito preocupante isso, é muito preocupante sim, porque é muitas irregularidades. Não veio aqui porque não tinha prova para provar que ele era inocente. Por que não veio? Não tem prova, não tem em mãos. E agora não adianta mais, já venceu o prazo, não adianta mais agora querer vir aqui justificar, um fala daqui, outro fala dali, querendo dar uma de coitadinho, porque o prefeito é um coitado, ele fez isso aqui. Olha um coitado, coitado da população, que sofreu 4 anos sem nada, sem esporte, sem nada, o comércio local, tudo. Santa Maria sofrendo aí sem nada. Isso sim é sofrer. E agora fica aí dando uma de coitadinho, querendo jogar a culpa em nós, vereador, aqui, porque a Câmara que foi, né, que não apresentou documentação. Se a documentação já veio do Tribunal de Contas, a documentação está aí para qualquer um. É como o vereador Cássio apresentou aí, mostrou, está aí. É só querer cópias que está aí. As irregularidades que existiu, né, nas contas. Então, volto a dizer, como falou o Tribunal de Contas, o povo de Santa Maria que se cuide. Boa noite. Ainda em discussão? Então, vamos colocar o projeto em votação.
Nós vamos votar, então, o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas. Então, aqueles que forem favoráveis ao parecer prévio do Tribunal de Contas, que permaneçam sentados. Os que forem contrários, que se levantem. Nós tivemos 5 votos a 3, nós precisaríamos de 2/3 dessa casa, então as contas foram aprovadas. Declaro aprovado o parecer prévio favorável do Tribunal de Contas, exercício 2020. Antes de encerrar, eu quero antecipadamente desejar os parabéns aos nobres vereadores Genivon, que no próximo dia 13 de julho estará completando mais um ano de vida, e também ao nosso assessor contábil, Luiz Antônio Teixeira, no próximo dia 20 de julho. Receba os nossos parabéns. Quero informá-los também que no próximo mês essa casa estará em recesso, do dia 1º ao dia 30 de julho, não teremos sessões, mas já convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, para o dia 7 de agosto, às 20 horas, nessa Casa de Leis. Declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada e boa noite a todos.